Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é como a constelação, né, pode apoiar aí nos atendimentos clínicos e como que utilizar, né, essas ancoragens nos auxilia muito, tá? E dentro desse movimento sistêmico, dentro da live de hoje, eu vou mostrar aí como, para você, profissional, para você que quer aprender constelação, como você pode estar utilizando, né, a constelação aí no seu trabalho, né, como você pode estar utilizando aí também na sua abordagem, como você pode estar utilizando a constelação aí fortemente, né, para alinhar os seus assuntos e as suas questões, tá? Então, existe sim uma maneira, né, da gente estar trabalhando, né, com a força das constelações familiares, estar atuando com a força das constelações familiares para que nos apoie, né, a identificar o que está acontecendo com aquela pessoa e principalmente identificar aquilo que ela mais tem medo de olhar. Então, muitas vezes, quando a gente chega num trabalho, né, chega num trabalho terapêutico, muitas pessoas têm medo de olhar para algumas coisas, para algumas questões, né? E geralmente o que a gente tem medo de olhar, principalmente no mundo terapêutico, a gente costuma a fugir disso, né? Se eu tenho medo, eu fujo. Se eu tenho medo de olhar para algo que me incomoda há muito tempo, significa também que eu tenho medo, né, de solucionar, de resolver aquilo. Isso vem de muitos emaranhados familiares. E quando o facilitador, ele utiliza as dinâmicas sistêmicas, a fenomenologia, o campo sistêmico, ele pode, né, mostrar ao seu cliente aquilo que ele está correndo de olhar, né, aquilo que ele está fugindo de olhar, aquilo que ele realmente não está maduro o suficiente, ou não sabe como resolver, ou tem emaranhados que fazem com que ele não olhe para isso. Então, porque o que difere um pouco a constelação de outras terapias, né? A constelação, ela vai mostrar exatamente o essencial, o que precisa ser olhado ali naquela dinâmica. Então, muitas vezes a gente diz assim que o essencial, né, da tua cura, ou da cura de um cliente, ou da cura de alguém, o essencial, ele precisa ser olhado de outras maneiras, né? De outras maneiras, a não ser somente pelo que o cliente relata, ou pelo que o cliente está disposto a olhar. Em alguns momentos, aquela pessoa não está disposta a olhar para aquele ponto, né? Então, muitas vezes, por exemplo, assim, quando eu trabalho, né, com consultoria empresarial. Faz a consultoria empresarial, geralmente muitas empresas familiares, né? A maioria são empresas familiares. Então, chega um empresário e diz assim, porque parou de vender, porque a nossa empresa vinha bem, daí tinha a pandemia, tinha o mercado de trabalho, tinha o governo que trocou ou não trocou, ou tinha, sei lá, o STF, ou tinha o imposto que mudou, sei lá. O que acontece? A pessoa sempre traz uma dor, né? Uma dor. E aí, se nós fôssemos olhar, por exemplo, para esse caso, né? Para esse caso e perguntássemos para ele, ok, vamos olhar para as suas relações, né? Vamos olhar para as suas relações. Vamos olhar o que está impedindo, né? O que pode estar aí enroscando a sua vida ou atrapalhando a sua vida. E aí, nesse momento, em algum momento, pode ser que tenha que ser olhado para o relacionamento, por exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa trouxe uma questão da empresa, a empresa não está ganhando dinheiro, ou a empresa não está vendendo, a empresa paralisou. E aí, nós, como profissionais, nós que temos o conhecimento sistêmico, nós que vamos, e vocês que querem ter esse conhecimento sistêmico, vão poder mostrar a esse cliente, mostrar a essa pessoa onde está emaranhado. Como isso? Através das dinâmicas sistêmicas, através de toda a dinâmica sistêmica. Por exemplo, utilizamos âncoras, utilizamos pessoas, eu utilizo fazer um trabalho com os cavalos, que nada mais são do que âncoras que mostram como que estão as dinâmicas familiares, como que estão essas dinâmicas familiares. Então, imagine o seguinte, uma pessoa que vai colocar lá, chega e diz assim, eu quero olhar para a relação com meu pai. Então, por exemplo, quando a gente utiliza as âncoras dos bonecos, né? As âncoras dos bonecos. Eu chego para uma pessoa, e você pode fazer agora, né? Se você quiser, pode fazer até mesmo junto comigo. Se você não tem bonecos, né? Obviamente que às vezes a gente não tem, né? Ou fácil assim, né? Você pode pegar 3 canetas, por exemplo. Imaginando que a frente da caneta fosse a ponta, né? Imaginando que a frente da caneta fosse a ponta, como se fossem os nossos olhos. E que aqui seria as costas, né? Seria as costas. Então,
eu pediria, por exemplo, para vocês, para colocarem, né? Coloquem as canetas, por exemplo. Eu vou colocar aqui utilizar um livro de Alexandre Lowen aqui. Então, por exemplo, eu acho que disse de Bert Maior. Então, deixa eu ajustar aqui para toda a nossa audiência aqui. Imagine o seguinte, aqui nós temos, vou deixar o campo do Bert aqui como uma âncora. E aí você pega assim, como que está, por exemplo, né? Como que está a relação? Quero ver a relação com seu pai, com meu pai. Então tá, coloca você, e você pode estar colocando o pai, e aí eu vou pedir, coloca a mãe. Por exemplo, a pessoa pode ter colocado assim. Isso é intuitivo, tá? Totalmente intuitivo. E ela colocou assim. Não sei se vocês vão ver aqui direitinho. Deixa eu ver. Aqui. Acho que aqui vai ver. Tá? Eu tenho que mostrar para duas câmeras, gente, só um pouquinho. Então, coloquei aqui intuitivamente. Veja só. O pai olhando para lá, o representante do filho olhando para cá, e a mãe também olhando para o pai. E são dinâmicas. É uma dinâmica. Isso pode ser de qualquer maneira. Né? Qualquer maneira. Pode ser que ficou aqui, pode ser que ficou aqui, pode ser que ficou mais atrás, pode ser que ficou mais à frente. Ok. O que essa âncora mostra? Né? Mostra como está a dinâmica inconsciente da família. Então, nós colocamos âncoras para identificar qual que é a dinâmica inconsciente daquele caso, daquela família. E a partir disso, dependendo qual é o trabalho, algumas âncoras se movem, outras não. Então, tem uma âncora, por exemplo, os bonecos, né, não se movem. Eles não se movem. Mas nós percebemos, né, como a energia, o cliente sente a energia e ele começa a ter sensações. Começa a ter algumas sensações e essas sensações começam a mostrar exatamente o que está prendendo, está emaranhando ali a vida dele. Por exemplo, ele montou lá um campo de constelação. Foi montado o campo de constelação, colocou lá o pai, a mãe e ele. Dentro desse campo, que é um campo inconsciente, quando ele monta, a gente acha que foi aleatório isso. Mas no decorrer da constelação, no decorrer do alinhamento sistêmico, nós começamos a observar que isso não é tão aleatório, tá? Que isso não é tão aleatório. E que, em algum momento, por exemplo, nós vemos, por exemplo, assim, o pai mais afastado, a mãe mais próxima, ou o filho mais afastado. E aí a gente começa a entrar ter abordagem, ter perguntas a esse cliente vinculado ao campo sistêmico. Então, veja, as perguntas, elas não se tornam aleatórias. Elas começam a se tornar baseado naquilo que está se apresentando ali no campo sistêmico. Então, por exemplo, aqui eu observo que você montou o seu campo com seu pai mais longe e você muito mais próximo da sua mãe, mais lado a lado da sua mãe. Isto aqui, sistemicamente, por exemplo, pode representar que você ocupa o lugar do seu pai, né? E isso aqui pode estar trazendo para você consequências no seu relacionamento e também consequências para o seu futuro. Aqui nós começamos a ter conteúdo e material para trabalhar, baseado no que aquele campo informacional nos trouxe. Entende, gente? Então, a constelação ela tem essa vantagem dela mostrar para todos nós, mostrar para o terapeuta o que tem para ser trabalhado inconscientemente ali. Porque se nós dependermos somente do que o cliente relata, ele não vai dizer, eu fico ao lado da minha mãe. Ele não vai trazer isso. Só que o que aparece ali é o que precisa ser trabalhado e que está emaranhando, enrolando os sintomas que essa pessoa traz para você. Ou os sintomas que você vivencia, os sintomas que eu vivencio. Então, nesta dinâmica, neste lugar, é bem importante que entenda e compreenda como as constelações servem. Elas servem de âncoras para que cada um de nós vamos identificando e ajudando o cliente, mostrando, olha aqui, por exemplo, ele montou lá um campo sistêmico no qual estava ele ao lado da mãe e o pai mais afastado. Esse é um exemplo. Poderia ser ele ao lado do pai, a mãe mais afastada, poderia ser o pai e a mãe na frente e ele atrás, poderia ser o pai caído e a mãe de pé e ele no meio. Não sei qual dinâmica que apareceria. Mas nessa dinâmica simples, por exemplo, nós já identificamos as desordens. Você começa a identificar as desordens. E o trabalho do constelador, o trabalho da constelação é identificar as desordens. Identificadas as desordens, identificamos o que está desordenado naquilo, aqui começa o trabalho. Então, ok, a gente identificou as desordens. Como que a gente vai organizar isso? Identificamos a desordem, o que é mais difícil é identificar a desordem. Porque, às vezes, a pessoa traz um assunto, e muitas vezes eu escuto assim, dizer assim, nossa, eu vim constelar a saúde. E aqui eu tive que olhar e observar, né, lá o meu avô. E a pessoa diz assim, eu vim olhar minha saúde, porque eu tenho uma psoríase. E apareceu o meu avô. E o avô eu nem sabia que tinha psoríase, eu nem teve, nem nunca soube. Por que apareceu o avô? Então, aqui nós identificamos exatamente
qual a dinâmica essencial. Por isso que as ancoragens da constelação funcionam. E aqui que ela dá um grande boom, assim, para quem trabalha com terapias. Gente, eu digo assim, tem várias linhas de terapias e, por exemplo, eu, Rafael, sou uma pessoa extremamente difícil para terapeutas. Extremamente difícil para terapeutas. Eu enrolo vários terapeutas, já enrolei vários terapeutas. Hoje já me entrego mais. Mas no início, nossa, gente. Porque o que acontece? Em algum momento, pessoas muito difíceis, né? Por exemplo, e isso dá para ver pela minha estrutura corporal, mais densa, mais fechada, mais resistente, né? Já são couraças emocionais, né? Então eu já crio muito mais couraças emocionais. Então, como eu criei várias couraças emocionais, eu dificilmente mostro, né, o que eu tenho, né? Por causa da dor. Já vivenciei aí na minha história por um longo tempo. Então, por exemplo, se eu chego numa psicoterapia, gente, eu dou um nó no psicoterapeuta. Na verdade, eu não dou nele, dou em mim mesmo, né? Ou dava em mim, não dava nele, mas dava em mim mesmo. Mas eu dava um nó. Eu dava nó. Total. Ele não pegava mesmo. Não pegaria mesmo. Ou se ele pegasse, ele não tinha ferramentas para me mostrar a argumentação dele. Por exemplo, ele poderia dizer assim, não, eu vejo que essa tua postura é problema de pai. Eu dizer, não, me dou bem com meu pai. Nossa, a gente se dá tão bem com eu me dou muito bem com meu pai. E aqui eu entro na negação. E aí, o terapeuta ele vai parar por aqui, né? Porque ele vai dizer assim, o cara está negando, o que eu vou fazer? Né? Vou eu ficar batendo ali? Não, eu posso ir até onde ele me deixa. Essa é a postura correta do terapeuta. Então, aí ele entra em negação. Não, tudo bem com não acho que é por aí. E aí começa a entrar na negação e no lugar de opiniões. Faz sentido? Mais ou menos. E aí, o processo de cura que você vai dar ao seu cliente pode não acontecer. Aí vai acontecer o quê? Ele vai dizer assim, fui lá e não adiantou. Fui lá e não resolveu, né? Ou, já fiz terapia e nunca resolveu. Porque imagina o seguinte, gente, se a gente for ver, nós temos proteções. Nós temos muitas proteções. Todos nós temos proteção. Por exemplo, até mesmo faz umas 2 semanas eu atendi uma cliente que ela veio tratar uma questão de relacionamento. E ok, a gente fez fizemos a ancoragem, coloquei, no caso a ancoragem foi feita com os cavalos. Fiz a ancoragem, que é o diagnóstico, para identificar o que estava acontecendo no campo dela. E eu vi nitidamente uma informação. Eu vi a informação, a gente sabe, a gente estuda isso. Não é da minha cabeça. Ontem eu falava de vender constelação errado, né? Tem pessoas que se colocam como facilitador, um deus inanimado que capta as informações de um guia, de um mentor, né, de algum outro nível, de algum outro lugar, ele joga no ralo todo o estudo das constelações, né, como se fosse um ser especial, né, o ser supra-sumo, onipotente, né? Não existe isso. Existe estudo baseado no que acontece em cada movimento, cada âncora, cada lugar. Qualquer pessoa pode fazer isso, até um cético pode fazer isso, até quem não acredita em nada pode fazer isso, né? Porque quando ele estuda, vê as dinâmicas, ele vai perguntar para a pessoa vai dizer, é verdade, tinha isso. Aí ele não vai poder dizer, eu vi isso, me parece que é isso. E o cliente disse, realmente aconteceu. Bom, então o que acontece? Nós temos muitas couraças, muitas proteções. E tem coisas que você abre para alguém, tem coisas que você não abre para alguém. É assim para tudo na nossa vida. Não tem aquele amigo que você diz, cara, tô endividado no banco. Tô ferrado. E tem para outro, pro teu pai, talvez tu não fala, pra tua mulher, talvez você não falou, pro teu irmão, talvez você não falou, porque você não se abre, não conta isso pra ele. E talvez para um amigo tu conta. Nós somos assim em tudo na nossa vida, E aí o que acontece? Essa cliente chegou e disse, eu quero olhar pro meu relacionamento, não tá legal, não sei o que. Ok, coloca lá, ancoramos lá ela, o relacionamento, tal. E aí a gente coloca algumas âncoras, tipo, para ver o que acontece. Minha pergunta é, o que acontece? Eu não fico aqui, né, ouvindo coisas, identificando, chutando coisas. Eu vou ver o que acontece. E aí apareceu uma dinâmica nítida, clara, assim, né, para quem é constelador e estuda isso, dinâmica clara. Um abuso no campo. Um abuso. Ok, deixei ela falar um pouco, trabalhamos um pouco. Eu disse, fulano e tal, olha aqui, nós temos que trabalhar uma coisa que está muito latente no teu campo sistêmico, que isso aqui vai emperrar para sempre os teus relacionamentos, enquanto não for trabalhado isso. Aqui mostra uma dinâmica de abuso. Aí ela largou esse comentário, ela disse assim, por isso que eu não queria me constelar com você. Não, na verdade não é com você, com o homem, porque eu não queria falar isso, eu não queria comentar isso com o homem. Na verdade eu nunca comentei com ninguém, entende? Veja só, ela foi até buscar um terapeuta homem. Depois ela falou comigo, mas depois ela disse, não queria constelar com o homem. Ela foi buscar, ou fazer terapia com o homem, ela não falou constelar, não queria fazer terapia com o homem. Por quê? Porque chegou no ponto
que ela não quer olhar. E aí eu te pergunto, você, terapeuta, que não tem a constelação aí de ferramenta, você talvez pergunte, que ela mostra sinais, mostra indícios, né? O corpo mostra muitas coisas, tem outras abordagens que chegam. Mas aí você pergunta e elas não tem. Porque ela não se sentiu à vontade, ou porque você era homem, ou porque... Né? Quantas pessoas relatam aí coisas que não, né? Não relatam coisas, traições, e aí a gente diz assim, olha, tem esse abuso, precisa lidar com esse abuso. É usado a abordagem sistêmica para o abuso, e depois eu aconselhei, vá à psicoterapia. Você tem psicóloga? Não tem. Então, procura um psicólogo. Você precisa fazer psicoterapia e trabalhar esse assunto. Entende que eu dei o caminho para ela? Se ela aceitar essa solução, ela aceita essa solução. Se ela não aceitar, não vai resolver a vida dela. Eu não vou fazer por ela, o terapeuta não vai fazer por ela. Então, nesse exato momento, né, se o terapeuta é psicólogo, ele já pode depois marcar as sessões de psicoterapia aí, depois que já viu o essencial. Entende? Que daí você para de perder tempo. O cliente para de perder tempo. Aí dizem assim, né? Tem aqueles ditados populares ou algumas aquelas questões. A terapia não ajuda. O que adianta ficar 2 anos de psicólogo, não resolveu nada. Não sei o quê. Porque nós temos couraças. E tem coisas que a gente não quer olhar. Só que assim, cara, eu não sei se você tem 10 anos para ficar de terapia. Eu não sei se eu tenho 10 anos para ficar me curando. Nós sempre temos coisas para olhar. Sempre vamos ter situações para olhar. Só que, com a dinâmica sistêmica e com esse estudo aprofundado, nós conseguimos identificar. Claro que o terapeuta, ele vai ter essa preparação total, né? Essa preparação total para que ele possa, né, identificar o que está de essencial e também fazer os alinhamentos baseados nas leis sistêmicas. Daí sim, a gente faz os alinhamentos baseados nas leis sistêmicas. Mas o processo todo, né, é essa identificação. É esse raio-x da vida da pessoa, do campo sistêmico da pessoa. Porque se fizermos esse raio-x, se identificamos o que está atrapalhando a vida dessa pessoa, aí sim nós temos material essencial para trabalhar. É assim que funciona. É assim que funciona. Não é da cabeça, não é da lua, não é um mentor, com todo respeito com quem utiliza mentores para trabalhar com pessoas, né, mais no campo espiritual. Tá tudo bem, cada dinâmica tem cada dinâmica. Estou dizendo que dentro da constelação não tem isso, tá? Dentro da constelação não tem isso. E aqui que nós temos que ser maduros, mais e mais maduros, e entender como funciona, né, esse processo. Aí o terapeuta, o que acontece? Veja o seguinte, o cliente, ele chega com as couraças. Tem coisas que ele conta, tem coisas que ele não conta. Dependendo de como você conversar pelo primeiro momento, a sessão vai caminhar para aquele lado. Então, imagina, você é terapeuta. Aí você vai chegar alguém para conversar contigo. Aí você entrou lá a Joana da Silva. Entrou lá, Joana da Silva, fulano e tal. Aí ela sentou, e aí sim. E aí, que eu posso te apoiar? Primeira pergunta, né? O terapeuta deveria fazer. O que posso te apoiar? Que te traz até aqui? Em que eu posso te apoiar? E esse cliente vai dizer assim, olha, eu vim aqui porque eu estou sentindo ansiedade e não estou legal. Se nesse exato momento, eu perguntar para ela como está o trabalho dela, ela trabalha com o quê? Se nesse exato momento eu perguntar o trabalho dela, ela trouxe ansiedade. Ok. Eu posso achar, Rafael, nas minhas vivências, ou talvez de 99 dos 100 clientes que eu atendo, tem problemas de ansiedade vinculada ao trabalho. Ou Rafael, tenho ansiedade vinculada ao trabalho. Vamos supor que eu tenho. Ou vamos piorar essa estatística. Eu descobri, eu tenho um estudo de não sei o quê, que de cada 10 mil casos de ansiedade, apenas 0,001% não é relacionado ao trabalho. Daí eu chego e digo assim, já sei tudo, né? Já estudei, já tenho o estudo, como se as pessoas fossem os estudos, né? Como se elas fossem aquela bula, como se elas fossem o estudo lá do fulano e tal, como se ela fosse aquele estudo pronto. Aí eu, arrogante, pergunto, né? É uma postura arrogante, de achar que já sei sobre o cliente, é uma postura bem arrogante. Aí eu chego e pergunto, e como é que é o teu trabalho? Esta primeira pergunta aqui pode conduzir ela ao quê? A me responder coisas do trabalho. Dizer, olha, o meu trabalho realmente é difícil, realmente o chefe é não sei o quê, realmente estamos passando por dificuldades financeiras e blá, 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 blá. É o trabalho? Você consegue bater o martelo e dizer assim para essa pessoa, é o teu trabalho que está dando ansiedade? Então larga o trabalho. Larga o trabalho. Você consegue bater o martelo? Você, como terapeuta, conseguiria bater o martelo? Dizer assim, é o trabalho dela? Eu não consigo. E se alguém disser assim, eu bato o martelo, tá com vários pontos cegos aí.
Tá olhando somente para um lado. Tá com um monte de ponto cego aí. E aí é um cego guiando o outro. Daí não vai adiantar a terapia mesmo. Aí não vai resolver. Aí tu vai ter que cobrar menos, porque você não tem segurança, não tem confiança. Aí você tem que cobrar 80 pila mesmo. E ainda reclamar, porque é pouco valorizada a profissão. Tem um monte de ponto cego, tá ganhando bastante. Aí tem que ir lá, vou lá no conselho, vamos fazer não sei o que contra não sei quem. Vamos juntar todo mundo. Ficar todo mundo, junta-se um monte de gente para reclamar. Fica lá. Tem um reclamando, agora tem 30 reclamando. Né? O que acontece? Qual o efeito disso? Né? Permanece a queixa. Então, como que resolve? Pode ser o trabalho. Sim, estou dizendo que não é. Mas eu não consigo bater o martelo que seja o trabalho dela, se ela reclamar da ansiedade. Então, qual que é o movimento? Nós precisamos de uma ferramenta, né, de uma abordagem, que é da constelação familiar, para que você consiga identificar o essencial. Percebe? Aí, ok. Você é humilde. Né? Humilde. Eu estudo sobre ansiedade. Eu, Rafael, estudo sobre ansiedade desde 2002. Desde 2002, por exemplo. Em várias abordagens. Então, sei tudo de ansiedade? Sabe bulhufas. Bem pouquinho. Que dirá da ansiedade do outro. Que dirá da ansiedade do outro. Então, precisa do quê? De um movimento para saber como iniciar. Então, a constelação vai iniciar o quê? Vamos iniciar, ok. Vem aqui. A primeira pergunta, né? Primeira pergunta. Tem gente que chega o cliente e diz assim, como é que você está? Pela tolerância zero. Não, estou super bem. Eu vim aqui para te contar como minha vida está dando super certo. Na verdade, não tinha ninguém para contar. Eu resolvi pagar uma terapia aqui contigo para te contar como minha vida é uma maravilha. Né? Está tudo certinho. Não, a pessoa já tiver te procurar, é porque ela tem um caos na vida dela. Né? Então, ok, ela chegou no caos. E aí ela chega, ok, estou com ansiedade. Então, bom. Você diz assim, olha, eu trabalho com uma ferramenta, com uma abordagem, que é a abordagem da constelação familiar, XYZ. E nessa abordagem da constelação familiar, eu vou fazer um diagnóstico, fazer uma identificação, baseado no teu campo sistêmico, o que acontece com você e o que pode estar te levando a ter ansiedade. Até mesmo a constelação vai trabalhar com suposição, mas ela vai dar um caminho mais direto. Aí aqui o quê? Que pode estar afetando você. Começa pequeno, bem pequeno. O grande terapeuta é aquele que começa bem pequeno, sabendo que ele não sabe de nada. Ele está respaldado, ele tem vários conhecimentos atrás dele, mas primeiramente ele chega pequeno dizendo, eu não sei de nada. E eu não vou colocar o meu mapa nele. Não vou colocar o estudo de Harvard que fala que 99% é isso. Eu não vou colocar as minhas coisas, o que eu estudei. Não, eu começo pequeno. Eu começo dizendo, eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei como tratar agora, porque eu não sei o que é. Eu sei tratar, mas eu ainda não sei o que é. Como é que você vai tratar o que ainda você não sabe o que é? Mas eu vou perguntar. Se o cliente tem couraças e ele tem um diálogo seletivo, como o exemplo que eu contei lá da menina que não contaria que ela sofreu abuso para terapeutas homens. Se tem um diálogo seletivo, como é que você vai ajudar? Percebe? O tempo que você perde. Algumas pessoas vão dizer, que bom, ele vai ter 2 anos o cliente, 5 anos o cliente, ele vai ganhar dinheiro. Não, ele vai perder tempo, vai se frustrar, não vai poder ajudar verdadeiramente. E o cliente é bom que cure, resolva, ou melhore, siga. Tá? Quanto menos tempo o cliente ficar contigo, melhor, mais sucesso você tem. Então, aqui precisa de uma dinâmica, de uma técnica que faça com que você identifique. Ponto. Então eu vou aprender constelação. Sim, você pode aprender constelação. Tem um curso de final de semana. Tu não consegue ler os livros do Bert Hellinger no final de semana. Se você não consegue ler os 115 livros do Bert Hellinger no final de semana. Só para ter uma ideia. Vou fazer um curso de constelação. Eu já vi curso de 290 pila. Como é que você vai, né, poder ler o campo sistêmico, identificar isso, treinar o seu olho, porque precisa de treino para identificar o que está acontecendo ali. Um curso de final de semana. No meu mapa não é possível. Talvez seja no mapa de alguém, mas no meu mapa ainda não é possível. Então, precisa fazer um curso muito bem estruturado para isso. Então, a pessoa tem lá, o cliente tem as couraças dele, tem o diálogo seletivo. E se for uma criança? Se for mudo, você não atende mudo daí. Né? Se o mudo... não. Se alguém dizer assim, o mudo só consegue escrever lá, ansiedade, medo. Você não consegue escrever. Se você não sabe falar em libras, você não atende ninguém. Não, só atendo pessoas assim. Qual ferramenta que você tem para que você identifique as coisas? Então, a constelação te apoia nisso. A dinâmica da constelação. Ok, a pessoa abriu lá o campo sistêmico da constelação e mostrou lá ela presa, sei lá, num trauma da infância. Num trauma, ou viu o vizinho morrer atropelado, o amiguinho morrer atropelado. E ele ficou com aquele conteúdo traumático. Que voltou, se desenvolveu lá no momento que ele estava com estresse.
que a Eliette traz, né, que é terapeuta sistêmico. Não tem condições mesmo. Eu sei que de nada sei, né? Tem que trabalhar muito, olhar, estudar muito, claro. Tem que ser treinado para isso. Tem que ser treinado para isso. E precisa de um treinamento sério. Exige um treinamento sério. Tem coisas mais baratas, né? Mas é aquela velha frase, né? O barato sai caro. Isso pode sair muito caro. Pode sair muito caro, porque se trata sempre de vida e morte. Se trata sempre de vida e morte, gente. Trabalhar com pessoas é sempre com vida e morte. Um advogado trabalha com vida e morte. Ele coloca uma petição inicial lá, numa separação de casal, por exemplo, aquela petição lá pode levar à vida ou à morte, até mesmo literal. Nós trabalhamos com a vida e a morte o tempo todo. Quem define o destino, se uma pessoa vai ser condenada ou não, o juiz trabalha com a vida e a morte. Trabalha com o destino de uma família. Nós trabalhamos com destinos o tempo todo. Destinos o tempo todo. Por isso que exige uma grande responsabilidade. E quando você começa uma terapia como pequeno, como dizendo assim, eu não sei do que se trata ainda. Você até pode achar, pode até acertar depois. Isso é problema com o pai. É nítido, é claro. Abre lá, viu? Pronto, falei. Problema com o pai, certo? O que é cego vê. Ok, poderia ser que não fosse. E aí você não ia ajudar profundamente. Então, todo esse trabalho, toda essa dinâmica da constelação é baseado nisso, né? Da gente identificar exatamente o que acontece com a pessoa, baseado nas leituras sistêmicas. Depois tem todo o alinhamento, depois tem a teoria sistêmica, aí você aprende teoria sistêmica. No pior das hipóteses, você pode até mesmo utilizar outras terapias, outras teorias, né? Você utiliza outras terapias, outras teorias, mas a partir daqui você já sabe o essencial que tem que trabalhar. O cliente, que é o grande beneficiado, porque ele também vê a importância de olhar para aquilo. O cliente diz, não tem como ele dizer assim, não consigo negar o que eu estou vendo, né? Porque é uma coisa você falar, né? No caso daquela menina, que isso aqui, olha, aqui mostra uma dinâmica de abuso. Quando acontece isso aqui no campo, mostra claramente uma dinâmica de abuso. Ela não tinha força para negar para mim. E não é que ela tenha que falar a verdade ou negar para mim, ou se sentir à vontade de falar. Aí vão dizer, mas ele tem que criar o laço, o elo de confiança entre o terapeuta e o cliente. Depois do elo de confiança entre o terapeuta e o cliente, aí ele vai abrir e vai contar para você. Tu vai esperar quanto tempo? E talvez esse elo de confiança nunca chegue, né? Nunca chegue. E obviamente, um terapeuta estuda a ética, ele sabe o lugar, sabe as coisas dele, sabe que aquele assunto não é dele, né? Então, a partir disso, ele já sabe ocupar o lugar dele como terapeuta, como um ajudante, porque ele não quer também se emaranhar nas coisas dos clientes dele, percebe? Então, é esse o movimento. Aí, aqui, você vai se preparando, vai utilizando todo o cabedal que você tem para trabalhar com as pessoas, para ajudar as pessoas fortemente. Tá bom, gente? Então tá, essa é a aplicação clínica das constelações, como você pode utilizar. Eu mesmo comecei a utilizar o conhecimento das constelações baseado nas questões, né, dos meus clientes que traziam, principalmente na nova medicina germânica. E a nova medicina germânica tem muito estudo. Muitas questões assim que foram catalogadas. Eu tenho todo esse cabedal comigo, mas eu não chego e digo assim, é isso. Segundo a medicina germânica, pode ser isso. Pode ser que seja outra coisa. E aí, a partir disso, podemos, né, traçar, né, trabalhar mais livremente com os clientes. Tá bom, gente? Um grande abraço aí, tudo de bom. Valeu, um grande abraço, até mais.